quero falar com você da diferença dos gurus da internet que falam de escala e de ter realmente alguém que te acompanha na construção de resultados. Bom, você tá lá rolando o feed e aparece para você aquele homem, aquela mulher com uma casa de luxo, carro de luxo e sempre aquelas imagens que vão mexer com você e com aquilo que realmente você deseja viver e está se preparando para viver na sua vida. Porém, ele te apresenta aquela única fórmula de fazer 6 em 7, 7 dígitos e tantas promessas e tantas coisas que aquilo automaticamente te pega porque é exatamente aquilo que você deseja fazer, ou aquilo que você deseja criar, ou aquilo que você deseja implantar no seu negócio, implementar com a sua equipe. E essa promessa ela é tão sedutora que fala diretamente com a sua dor, com o seu desejo, ou até mesmo com a sua exaustão, aquilo que você está cansado de passar, precisa resolver e encontra ali, naquela promessa, uma maneira de fazer aquilo acontecer. Uma parte cética de você nesse momento revira os olhos e pensa, lá vem, mais uma promessa. E aquela outra parte esperançosa que diz, mas e se ele for diferente? E se ela for diferente? Eu vou dar uma oportunidade de conhecer, então eu vou clicar nisso daqui e vou aproveitar essa aula gratuita. E você de repente entra na aula gratuita, é chamada ou é chamado para uma comunidade e ali você tem acesso a alguns conteúdos, algumas aulas, entra para o grupo, mentoria coletiva e automaticamente você começa aí a ser conduzido dentro desse processo. E com isso, você consumindo conteúdo, se sente motivado e começa a aplicar. Porém, nesse momento as coisas começam a sair um pouquinho do controle. As coisas não se encaixam com a sua realidade, aquele script de venda não funciona para esse seu cliente ou para a sua equipe, as coisas começam a te gerar uma certa frustração. Aquilo que era uma motivação se transforma em uma frustração. Bom, e essa motivação que se transforma em frustração, daqui a pouco ela se transforma em uma autocrítica e aquilo começa os questionamentos. O que eu estou fazendo de errado? Por que essa fórmula só não funciona para mim? E automaticamente mais uma fórmula mágica vai parar dentro da sua gaveta, aumentando assim o teu processo de desconfiança e com um pouco menos de dinheiro no bolso. Você já teve essa sensação? Bom, se essa história soa familiar para você, eu quero te dizer que isso não é pessimismo, é desconfiança pela experiência que você obteve com mais uma das tentativas. E o seu ceticismo ele pode ser um mecanismo de defesa, tanto do seu perfil, como também de experiências como essa que você pode ter vivido. É um sistema de defesa que você desenvolveu para se proteger em um mercado que está cheio de mais do mesmo. E hoje vamos falar nesse vídeo aqui justamente sobre isso. A diferença entre um mapa genérico e um copiloto te acompanhando com um mapa para fazer esses processos acontecerem. Porque quando você tentou encaixar esse método, tentou aplicar essa fórmula, muitas vezes o que aconteceu? Você até tinha o mapa, mas não sabia como construir ou como fazer para chegar até o resultado final. E é isso que o copiloto te ajuda nesse processo. E eu quero te explicar como. Bom, para entender essas diferenças, primeiro a gente olha para a anatomia desse processo do mapa genérico que o guru ele apresenta. De boas intenções, mas por que gera frustração? Por que muitas pessoas não conseguem ter determinados resultados? Vamos começar pela diferença do modelo de negócio. Ele, por ser em escala, ele atende a todos com o mesmo padrão de funcionamento. Concorda comigo que isso pode funcionar para algumas pessoas e para outras não? Só pela base que ele sustenta? Então, agora vamos ver 3 diferenças para que isso fique muito mais claro. Bom, vamos começar pela solução do tamanho único. A mesma base oferecida para uma startup, uma empresa de tecnologia que tem 100, 150 colaboradores, não pode ser a mesma solução entregue para uma padaria de bairro para que a gente possa falar que ela possa ter os mesmos resultados. É como se você recebesse um manual de como pilotar um avião, porém você ainda tem um carro na sua garagem. Faz sentido? Você tenta aplicar, se frustra, mas entenda, o problema não é com você. O problema é que a ferramenta é errada para o seu contexto. 2. O foco no sintoma e não na causa. Os mapas genéricos geralmente oferecem um tipo de solução muito parecida. Por exemplo, minha equipe de vendas não vende, então toma aqui, o script de vendas. Esse script de vendas, muitas vezes, não vai gerar o resultado que você precisa. Justamente por quê?
Porque não é que ele não está vendendo. Talvez pode ser a precificação errada, talvez pode ser um posicionamento errado da liderança, a forma como tem sido passado esse script para a equipe, cada um faz do seu jeito, cada um tem um perfil, cada um escolhe a maneira como vai fazer. Então, muitas vezes, focar só no sintoma de a equipe não está vendendo não é a solução. A solução é entender o contexto. O modelo do guru, ele te dá um analgésico para uma dor de cabeça, mas ele não investiga se essa dor pode ser causada por um tumor. É esse o perigo. Ele atua na superfície, porque para ir mais profundamente, ele tem que fazer um trabalho individual para investigar esses contextos. 3. Um ponto crítico é a solidão na execução. Por quê? O que você até tem a explicação, mas como fazer é onde mora o perigo. Por quê? Muitas vezes, para você tirar suas dúvidas, você vai ter que entrar num fórum, numa comunidade, ali onde tem milhares de alunos também tirando as suas dúvidas. E muitas vezes esse processo ele faz com que você mesmo desista de obter essa resposta e automaticamente faz com que você abandone os processos futuros dentro desse mesmo programa, método ou curso que você adquiriu. É como se você recebesse um mapa, mas você acaba sendo deixado na trilha para você se virar com esse mapa na mão. Você não tem um guia. A informação sem acompanhamento raramente se transforma em resultado. E você já deve ter percebido isso. E é justamente esse ciclo de foco no sintoma, tamanho único e solidão na execução que faz você se sentir ou faz você sentir essa desconfiança que você sente. Aqui na Mentics, o nosso método de trabalho é totalmente o oposto a isso. Por que o oposto? Eu vou te explicar. A gente começa com um diagnóstico. Por quê? Porque a gente entra no seu contexto, a gente entra na sua dor real, entra no seu problema e investigando as áreas mais importantes, a gente determina o trabalho totalmente personalizado que precisa começar a acontecer. Então, qual é a alternativa? Qual é o copiloto ou modelo de GPS? Ele se baseia em 3 princípios que são o nosso DNA. A diferença na Mentics, número 1. O diagnóstico, ele vem através de perguntas e não de respostas. Então, se você já traz a resposta com relação à sua dor, ainda assim, vamos investigar se aquela é a real causa para aquilo que a gente vai trabalhar. Bom, aqui na Mentics, nós começamos com um diagnóstico profundo sobre o que realmente é a causa desse problema que você traz. Nós não apresentamos a solução primeiro, nós apresentamos perguntas, nós se apresentamos com perguntas para entender o real cenário, o real motivo. Imagina você em uma consulta onde você chega para o médico e diz que você está com dor de cabeça, ele apenas te entrega um analgésico mais forte e manda você voltar para casa. E aí ele não faz investigação da causa, não examina, ele não pergunta nada sobre o que aconteceu para que você tivesse aquela dor de cabeça. E aí automaticamente você volta depois de novo ou até mesmo pode acontecer algo pior. Então a gente tem o compromisso de examinar, de perguntar, de entender, de imergir, de acessar realmente a causa do que está acontecendo. Esse é o nosso primeiro e grande diferencial. Por exemplo, muitos clientes chegam para o Paulo com um problema financeiro, como um fluxo de caixa, só que na investigação, muitas vezes, a gente descobre que o problema maior é no comportamento. Comportamento porque o dono muitas vezes tem receio de cobrar os clientes inadimplentes e parecer chato. Ele está mais relacionado ao comportamento do que propriamente ao financeiro. Percebe que o sintoma era técnico, mas a doença era emocional? Então, no mapa genérico, você não vai conseguir encontrar lá na parte de gestão de fluxo de caixa essa informação. Ela vai ficar totalmente escondida porque está dentro de você. Então, nosso primeiro passo sempre é criar um diagnóstico voltado para a sua parte, você e o seu negócio. Porque ambas as partes andam junto na administração de tudo. Com um diagnóstico claro em mãos, a gente poderia simplesmente dizer para você entrar em ação com um plano de ação definido e tá tudo bem, mas a gente sabe que o plano é apenas 10%. Agora, os outros 90% depende da execução no projeto. E é aí que entra a nossa segunda grande diferença. A diferença número 2 aqui da Mentics é que a gente te acompanha
de mãos dadas. A gente não só entrega para você um mapa ali no começo da trilha, mas a gente te acompanha junto, porque você vai ter dúvidas, você vai ter questionamentos, assim como também vai ter muitas inseguranças e incertezas na hora de avançar. O que isso significa na prática? Significa que nós te acompanhamos, significa que nós teremos encontros para fazer essa implementação acontecer. Quando você tiver dúvida, você vai poder perguntar, você não vai estar sozinho nesse processo. É aqui que entra o modelo da metáfora com relação ao copiloto na vida real. Porque quando você compra o mapa do guru, ele te apresenta o caminho, a estrada, porém, você tem que prestar atenção nos buracos, você tem que prestar atenção na rota, você tem que prestar atenção nas curvas, você tem que prestar atenção nos cenários. Isso muitas vezes é estressante e às vezes até se torna chato no meio de todo o processo porque você já tem muitas responsabilidades. No nosso sistema é diferente porque a gente senta no banco do passageiro e a gente, com o GPS na mão, recalibrando as rotas, vai mostrando para você onde estão as curvas, onde estão os buracos, onde estão os problemas, justamente para quê? Para que você coloque a energia, a ação e sua força nos lugares certos, para que você não somente aprenda o caminho e como fazê-lo depois sozinho, como também tenha a segurança de saber que tem ali do teu lado pessoas te acompanhando, especialistas te acompanhando. O sentimento de solidão, inclusive, que o empreendedor carrega, muitas vezes ali é substituído pela nossa parceria estratégica no meio desse processo de crescimento. Então você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa ter as pessoas certas naquele momento para te dar a resposta que você precisa. E isso faz toda a diferença. E isso nos leva à terceira e mais importante ação, que muitas vezes parece até contraintuitiva. Sabe qual é? A diferença número 3 é que o foco é na sua autonomia. Muitos negócios, infelizmente, são projetados para fazer com que você continue comprando. O curso básico não resolveu? Compra o avançado. A mentoria coletiva não resolveu? Compra a mentoria individual. E isso faz com que você fique refém desse processo. Todo o nosso trabalho é focado em te capacitar não só para o que fazer, mas o porquê fazer. Para que você tenha as respostas e não fique todas as vezes dependente de nós para fazer a sua análise financeira, para saber como fazer uma melhor gestão da sua equipe. Nós queremos te transferir o método, as ferramentas, a mentalidade e tudo que é necessário para colocar isso em prática. Nós não te damos apenas o peixe e também não apenas te ensinamos a pescar. Nós te ajudamos a construir a sua vara de pesca. Nós te ajudamos a compreender o ecossistema do rio, a fazer a leitura dos peixes. Nós te ensinamos a fazer a leitura das luas, ou seja, nós te transformamos no pescador ou empresário e o empreendedor que tem a empresa nas próprias mãos. Porque acreditamos que a liberdade e o verdadeiro e grande sonho de todo empreendedor não é ficar dependendo de pessoas para fazer as coisas que ele precisa, mas é saber exatamente aquilo que delegar, aquilo que mostrar para as pessoas aquilo que ele quer que seja feito. Nosso sucesso ele não é medido pelo tempo que esse cliente fica conosco, mas pelo que ele aprende, desenvolve e caminha com as suas próprias pernas. Por isso nos tornamos aqueles tipos de parceiros estratégicos que entram aonde o empresário precisa evoluir de novo, aonde ele precisa subir o nível, aonde ele precisa ter outro processo, outro trabalho. Por quê? Porque ele chegou em um momento de precisar de uma parceria estratégica novamente. Bom, o modelo Guru, então, oferece respostas genéricas e de longe. O modelo Menix, ele oferece um acompanhamento de perto. Um vende informação em massa, outro entrega transformação individual. Então, usando dessa informação, todas as vezes que alguém te apresentar um mapa, pergunta, mas você vai caminhar comigo? Você vai tirar as minhas dúvidas? Vamos implementar junto todos esses processos? E com isso, você vai ver o real diferencial de cada uma das ofertas que são feitas para você. Seu negócio é único, seus desafios são únicos, então você merece mais do que uma fórmula mágica. Você merece um parceiro de jornada para realmente conseguir chegar onde precisa. Construir uma empresa que dá lucro e liberdade exige muito mais do que uma fórmula mágica. Exige diagnóstico, exige acompanhamento e exige um parceiro estratégico nessa jornada. E, acima de tudo, a sua própria capacitação. Bom, se fez sentido para você esse vídeo até agora, faça a sua parte. Clica no gostei, se inscreve aqui no canal para mais informações e mais conteúdos como esse. Para você que está pronto para transformar a clareza em ação, a gente deixou aqui fixado nos comentários um link que dá acesso para você conhecer diretamente o nosso trabalho.
Então, te espero lá. Um abraço e até o próximo vídeo.